investigação. A quadrilha Pantanal, que efetua o sequestro, em si, o arrebatamento, depois que ele sai de um jantar num restaurante, numa paralela, uma artéria importante aqui em São Paulo, que é a Alameda Santos, perto da Avenida Paulista. A polícia, a maior parte das prisões, ela foi efetuada pelo DEIC. Só que o DEIC trabalha até o fim com a ideia de vamos prender a quadrilha, vamos prender os criminosos, ou seja, você chega na tese final de crime comum. O Ministério Público caminha para um outro lado, porque o Ministério Público ele já investigava a corrupção naquela época. E por já investigar a corrupção, ele começa a ligar os pontos. Então ele liga a parte política, o roubo do caixa de Santo André, com o assassinato e alguns personagens que orbitavam, personagens do PT principalmente, além de empresários, que orbitavam a prefeitura de Santo André. Então o Ministério Público conduz a investigação para um lado e a polícia para o outro. Esse caso vai ser revisitado anos depois, até por força de mortes misteriosas. O DHPP, na época, seria conduzido pela delegada Elizabeth Sato, reabre o caso, mas avança pouco. A Polícia Federal investiga o caso no começo também e não vai até o fim. Na minha opinião, um caso que o mosaico nunca fechou, justamente porque cada um caminhou para uma linha de investigação diferente e porque é um caso que não foi investigado à exaustão, porque a tese de crime político ela interessava num primeiro momento para o PT, mas depois ela deixa de ser interessante. Num primeiro momento você tem figuras até como José Dirceu, numa primeira hora dizendo assim, não, foi um crime político. Então logo ele morre, tem uma fala do Zé Dirceu, que era então ex-presidente do PT. O Zé Dirceu naquela eleição de 2002 é um dos deputados federais mais votados do estado de São Paulo. O Zé Dirceu chega e diz o seguinte: se eu entender que morreram 2 prefeitos do PT de cidades importantes, vitrines da legenda, em tão pouco tempo, isso não é um crime político, tem alguma coisa errada. Né? Tinha morrido o Toninho do PT, como eu disse, na véspera do 11 de setembro, portanto 10 de setembro de 2001, e morre o Celso Daniel aquele 18 de janeiro de 2002. Era realmente muito curto o espaço. Tanto que você tem depois o velório do Celso Daniel, você tem uma missa e as grandes figuras do PT, o Aloysio Mercadante, o Antônio Palocci, você vê aquelas figuras com colete à prova de bala logo na sequência. Antônio Palocci, que viria a ser ministro da Fazenda do Lula, Palocci assume a cadeira, o cargo que era do Celso Daniel no dia seguinte ao assassinato. Celso Daniel morre e no dia seguinte toca o telefone do Palocci e ele se torna coordenador do plano de governo do Lula. Então, assim, é um filme, é uma trama policial. Eu acho que faltou investigação e faltou, sobretudo, para amarrar aqui rebobinar a fita também revela a minha idade, né? Mas para voltar um pouquinho no tempo, talvez tenha faltado algum tipo de cooperação entre as forças de investigação, ou, no mínimo, que todas elas quisessem chegar a um ponto comum, né? E não tivesse uma tese pré-elaborada, a do crime comum e a do crime político que caminharam separadamente. É difícil acreditar que foi investigado à exaustão. Até porque também não tinha, naquela época, todas as ferramentas que a gente tem hoje, né? E também teve muitas pessoas que estavam ligadas ali ao crime e começou a morrer, né? Ou não? Figuras que você fala políticos? Não, político não. Pessoas que estavam envolvidas principalmente na quadrilha, Você tem um total de 7 mortes depois, né? Que aí o pessoal começa a apagar, né? Isso é algo que, putz, vou te falar, Bilu, eu mergulhei muito em alguma... Eu sempre fui obcecado por esse caso, né? Até escrever o livro. Levei 4 anos escrevendo esse livro. Desde janeiro de 2012 até o lançamento em 2016, foram 4 anos... Desde que eu escrevi uma matéria para a Folha de São Paulo, uma época em que eu trabalhava como repórter da Folha de São Paulo, sim, em que, completando 10 anos da morte do Celso Daniel, eu tinha uma obsessão por justamente ninguém ter concluído esse caso. Então eu fui investigar alguns pontos específicos. A quadrilha da favela Pantanal foi né? Contar a vida de cada um daqueles caras, quem eram eles e por que eles estavam na cena do crime. Sim. E, ao mesmo tempo, outros núcleos também. Por que aquelas mortes misteriosas? Algumas daquelas mortes, de fato, eram mortes que poderiam estar ligadas ao caso ou fatalidades, simplesmente coincidências até temporais. Algumas mortes são inexplicáveis. Né? Então, você tem São queima de arquivos, né? Provavelmente. Pois eu passei 10 anos evitando falar algumas coisas, né? Porque a gente tem que evitar aquilo que a gente não conclui do ponto de vista de ter a prova técnica. Então, se você não tem a prova técnica, quem mandou